Olá, encerrando os nossos estudos, as nossas aulas sobre a segunda geração poética do romantismo, o ultrarromantismo, o mal do século. Eu vou propor a vocês que nós analisemos juntos um poema intitulado Se Eu Morresse Amanhã, do grande poeta da segunda geração, Álvares de Azevedo. Eu vou declamar o poema, preste bastante atenção, por favor, e aí logo em seguida nós vamos olhar passo a passo as estrofes do poema. Vamos lá? Se eu morresse amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória pressinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coisas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã. Não me batera tanto o amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida me devora, a ânsia de glória, o doloroso afã. A dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Perceba, já o título, desde o título, o que o Álvares de Azevedo já propõe? Se ele morresse amanhã. Grande característica da segunda geração é o desejo de morte, é o desejo de não ter mais vida a partir daqui. Gente, eu peço perdão porque eu ainda estou aprendendo a manusear câmeras, a olhar para as lentes, a olhar se está pausado, se não está. Ficamos aí uns 5 ou mais segundos olhando para o nada, né? Desculpem-me, tá? Muito bem. Então, desde o título, quando ele fala se eu morresse amanhã, a gente percebe que ele já começa a fazer uma reflexão com a morte. Como eu acabei de dizer, a morte como objetivo final da vida desses poetas. Aí você fala assim comigo, mas a morte é o final de tudo. Que é isso? A Adriana falando objetivo. A morte é o final de tudo, principalmente quem quer viver, né? Quem quer viver sente aversão à morte. Os poetas da segunda geração clamavam por ela. Então era objetivo deles. Porque sofriam demais, porque estavam tristes demais, porque a dor era tamanha, porque eu já fui feliz na infância, agora eu não posso ser mais. Então, ou seja, eles objetivavam a morte aos 20 anos de idade. Então, quando a gente lê o título Se Eu Morresse Amanhã, a gente já percebe que ele vai fazer uma clara reflexão sobre vida e morte. Na primeira estrofe, ele diz que a irmã dele, triste, fecharia os seus olhos, moribundos mortos, né? E que a mãe, de tristeza, certamente morreria também. Nem ele, sabendo da tristeza da mãe, que a mãe poderia morrer, da tristeza da irmã tendo que enterrá-lo, ainda assim, sabendo disso, ele não deixa diferente. Ele não pensa que ele poderia não morrer, né? Ele pensa assim, mas se eu morrer, mesmo vendo o sofrimento da família dele. Na segunda estrofe, ele cita das glórias de vida dele. Ele fala que tem certeza que o futuro dele será um futuro de muita glória. Ele estava estudando, ele era um propenso advogado. Aquela época, quem conseguia, nós estamos falando de 1800, né, e alguma coisinha. Então, quem conseguia estudar naquela época, com certeza seria uma pessoa de muito
muitas posses futuramente. Então ele vê isso, ele tem certeza que o futuro dele vai ser glorioso. Mas ele termina a segunda estrofe, prestem atenção, eu perdera chorando essas coroas. Coroa é coroa mesmo de velório, que as pessoas recebem, coroa de flores, né? Ainda sabendo do quão glorioso seria o futuro dele, ele ainda clama pela morte. Ele chora e olhando, observando as coroas. Interessante observar a terceira estrofe. Terceira estrofe ele fala: que sol, que céu, que doce nalva. Pronto. Ele não vai além disso, porque essa segunda geração, ela não era dada a observância de natureza. Aliás, a natureza era moribunda, né? Como eles gostavam da noite, eles gostavam do sombrio. Então, quando ele... Para que observar o dia, o céu maravilhoso? Nada disso era interessante para eles, tá? Então, ele passa pela natureza, mas de uma forma... Viu? Tá ali, tá bonito, mas a mim pouco interessa. E por fim, chegamos à quarta e derradeira estrofe, onde aparece o mal do século na sua essência, quando ele fala que é triste morrer. Ele tem plena certeza e consciência do que ele pode e está fazendo, desejando a morte. Mas ele diz: mas essa dor da vida me devora. A ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecer ao menos, se eu morresse amanhã. Ou seja, se eu morrer, eu pararei de sofrer. Eu prefiro morrer a continuar sofrendo tudo isso que eu venho sofrendo ao longo desse tempo todo. Desse tempo todo, o menino tinha 21 anos de idade, eu quero deixar isso claro, tá? Então, ele prefere a morte para resolver o problema dele. Ele não quer encarar a dor dele, ele prefere morrer, porque ele sabe que se ele morre, a dor para de existir. Tudo bem? Assim, com esse poema, nós encerraremos nosso estudo sobre a segunda geração do romantismo. Nossa próxima aula, nosso próximo encontro já é para falar sobre Castro Alves e a terceira e libertária geração do romantismo. Até lá!